Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, analisando o grande e enorme impacto que a nação está vivendo nesta segunda-feira, com a determinação de governadores para que o país pare, que as pessoas fiquem isoladas dentro de suas casas, até uma recomendação médica, e todo mundo está entendendo isso, mas de outro lado nós temos a necessidade da economia continuar funcionando. O presidente Jair Bolsonaro está desesperadamente dizendo para não pararmos, porque seria o suicídio econômico e suicídio das vidas, dos empregos, etc. Então nós precisamos abordar isso e nós estamos falando com o economista Aníbal Vanderlei, consultor do Banco Mundial para governanças e sustentabilidade, que tem um olhar mais à frente da situação de hoje, ou seja, o olhar de amanhã, como será o dia seguinte dessa grande mudança de paradigma no comportamento das pessoas. Então vamos falar com o professor Aníbal Vanderlei, economista, consultor do Banco Mundial. Professor Aníbal, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, eu estou vendo que está todo mundo muito assustado, né? Principalmente nessa questão de alternativas, né? Escolhas, né? No fundo, o que a gente está vivendo em decisões diversas é uma dicotomia entre preservar a vida e preservar a economia. A discussão até alguns dias atrás estava muito nesse sentido, né? E tem diversas propostas que estão buscando um meio do caminho entre elas. Você tem o caso israelense, que propõe isolar os idosos e imunizar a população mais jovem, deixando ela se contaminar. Você tem, eventualmente, os ingleses pensaram dessa forma, os holandeses. E a gente tem hoje uma declaração de um grupo de militares americanos também olhando nessa mesma direção. O problema é o seguinte, é que por conta de uma crise sanitária, o impacto na demanda é muito grande e você tem perda de mercados, perdas de riqueza por conta de escolhas, né? Não é momento de governador brigar com o presidente. Na verdade, falta um pouco de coordenação entre os atores para diminuir esse impacto, tá? E os impactos da crise, mesmo que se escolha hoje migrar para cuidar do mercado ou migrar para cuidar da vida, eles vão ser tremendos, assim. A gente está vivendo um momento de parada econômica em escala mundial. É bom todo mundo ter isso em mente, tá? Isso muda tudo, muda as cadeias de produção, muda processo produtivo, muda demanda por produtos. A gente tem que trabalhar cada um desses temas ponto a ponto. O fato é que, né, professor Aníbal, que a própria Organização Mundial da Saúde disse ontem, enfim, é a notícia de hoje de manhã, que o isolamento por si só mundial, né, não vai resolver o problema, mas que é mais isso que se está fazendo nos países que pensaram melhor, ou seja, isolar os contágios, mas a sociedade permanecer ativa. E aí vem o tema da nossa conversa, que como será o dia de amanhã, né? Porque hoje tudo muito bem, está todo mundo assim, quase que em férias dentro de suas casas, experimentando o novo normal. Mas, Aníbal, o que será do amanhã? Vamos lá. A gente nunca teve um caso parecido com esse no mundo. O que a gente pode dizer é que a gente está vivendo hoje uma expectativa de um plano Collor em escala mundial. A gente tem uma brutal queda de liquidez, os mercados de crédito estão sofrendo muito, então o financiamento à produção vai ser atingido, já está sendo atingido hoje. A gente não sabe quanto tempo dura essa crise de liquidez, e isso vai levar a uma mudança muito substancial nos preços relativos, no valor dos ativos, enfim. Tem uma mudança no padrão de demanda na economia como um todo, tá? O único caso que a gente tem para analisar dessa crise é o caso da China. A China foi o único país até agora que passou pelo início, meio e fim do contágio da epidemia, tá? Pode voltar a ter, porque nem todo mundo está imunizado. Mas quando você olha o caso chinês, você tem que ver como reagiu o agronegócio, a indústria e os serviços. Eu conversei ontem com um economista, a primeira leitura que está tendo é que quem mais sofreu foi o serviço. Eventualmente, quem menos sofreu foi o agronegócio, porque o nível de contágio do campo é menor, tá? A indústria teve mais equilibrada, porque apesar da China estar numa crise, uma epidemia brutal, o mundo continuou demandando insumos da China e produtos da China. Então, você teve uma manutenção do aquecimento razoável ainda, tá?
Só que agora a crise está pegando todos os países. Então, todo mundo está parando ao mesmo tempo e a demanda global, eventualmente, também está caindo. Tá? No curto prazo, esses impactos vão além da movimentação da Bolsa de Valores. A gente viu, no início desse ano, até março, o preço do boi gordo caindo. A gente teve um aquecimento na demanda por proteína animal, principalmente carne bovina, né? Até dezembro, tanto é que em dezembro teve o pico de preço lá, e por conta da crise, por queda da demanda da China, que se tornou um importador brasileiro, esse preço caiu também. Então a gente tem que esperar. Demanda por proteína animal é um evento de riqueza, é um fenômeno que as pessoas, os nossos importadores tiveram um crescimento da classe média, a China principalmente. Então, provavelmente, a queda na riqueza ou na capacidade de compra da classe média vai fazer nós voltarmos para um cenário onde a proteína que vem do gado, do boi, ela seja substituída pelo frango e pelos grãos novamente. A gente vai voltar a ter uma soja eventualmente mais valorizada, apesar dela estar valorizada por conta da demanda dos pastos aqui, mas o mercado de grãos provavelmente vai ser mais estável e mais promissor do que o mercado externo de carne de gado, tá? Não sei de suína, a demanda de suína é muito grande, eu não sei, a gente não tem muita noção do quanto isso vai substituir. Outra coisa importante, a gente tem visto muita análise, muita projeção de banco e de especialistas sobre o que vai acontecer com cada elemento da economia. É o seguinte, o quadro é tão incerto e tem tantas variáveis atuando que dificilmente a gente consegue encontrar hoje no mundo inteiro alguém que tenha os cenários melhor desenhados. Todos os cenários hoje que estão sendo postos, eles têm um alto grau de incerteza. Mesmo aqui diz assim, estou tratando um otimista, um razoável e um pessimista, até esses cenários têm grandes variações. É muito difícil, eu escutei ontem uma projeção, alguém dizendo que o Brasil vai ter 40 milhões de desempregados. Não sei. Eu acho que é um cenário muito pessimista e, eventualmente, eu não sei se ele está sobrecarregando isso ou não. Outra coisa que acontece é que variáveis como descoberta de um tratamento ou disseminação de um tratamento eficiente, ou o momento que chega uma vacina, ou a taxa de disseminação e imunização por contaminação na população, nada disso hoje tem muita certeza. Então, qualquer cenário que se coloca mais pessimista, com certeza ele está sobrecarregando uma nuvem, ou mais otimista está sendo eventualmente suicida, tá? Fala. Não, é que eu só posso antecipar, porque tem muita gente entrando na nossa audiência agora. Então, nós estamos falando com o economista Aníbal Vanderlei, consultor do Banco Mundial, um especialista em governança e sustentabilidade e também em processos macros. E ele está nos dizendo que nós estamos vivenciando nesse instante, né, professor Aníbal, um novo normal, uma nova conjuntura, né, e com novas abordagens, onde o agro aparentemente vai se sobressair, né? E quem vai perder mais serão os serviços, né? E no agro muda-se as projeções dos negócios. É isso que o senhor está nos dizendo. Haverá uma prevalência para os grãos, né? Leia-se soja e milho, principalmente, né? Mas arroz, trigo, etc. E com diminuição das demandas por carne, principalmente a bovina, por queda no poderio de consumo, no poder de consumo das nações. Essa é uma visualização que é mais provável, é isso? Essa seria a mais provável. Agora, tudo que está acontecendo hoje vai depender do movimento que os governos vão assumir no processo de recuperação econômica. Então, por exemplo, qual é o plano de recuperação da China? Um investimento brutal em infraestrutura. Brutal. Eles fizeram muitos investimentos nos últimos anos e agora eles estão retomando essa estratégia. Ela funciona, ela gera demanda. Outra questão que está se colocando é os governos facilitarem a liquidez nos mercados, diminuindo a tensão, né, e oferecendo crédito e até eventualmente assumindo créditos de maior risco. Na semana passada, por exemplo, o mercado americano de crédito de risco mais elevado, ele chegou a ficar muito ilíquido e no final da semana esse mercado estava melhorando.
Isso impacta toda a economia, porque quando a gente fala de ativos de alto risco, são ativos que estão vinculados eventualmente a novas tecnologias, novos investimentos, empresas que têm um risco mais desconhecido, enfim, e que isso acaba contaminando positivamente, quando você tem essa disponibilidade de crédito, toda a economia, tá? Então, tem que estar atento assim, com o nível de liquidez que a gente vai ter. Pode ser que, por exemplo, o plano de 1,6 bi dos Estados Unidos gere uma contaminação positiva na economia muito grande e isso volte a gerar renda e demanda nos países como um todo. É muito improvável que isso aconteça, mas sempre existe essa possibilidade, tá? Fala. Eu queria voltar ao início da nossa conversa, onde você listou, exemplificou várias abordagens diferentes das que o Brasil está tomando, não que o governo federal Jair Bolsonaro que é diferente, mas os governadores estão impactados e a população também está muito impactada pela mídia do que está acontecendo na Itália. Então a abordagem hoje é todo mundo dentro de casa para evitar o contágio, a vida prevalece sobre a economia. E você está listando países que estão tomando atitudes diferentes, né? Israel comandando, a própria Alemanha e a Inglaterra e outros países, enfim, com outra abordagem, isolar os contágios, permitir a imunização dos demais e a vida segue. Essa é uma abordagem mais, vamos dizer assim, correta? Eu acho que não há nem correto nem errado aí. Tá? Cada um vai tomar uma decisão. A questão do ponto de vista da população, a preservação da vida é muito importante. A gente não pode negar isso. A Alemanha é o país que tem, eventualmente, a melhor taxa de recuperação de pacientes do mundo. É também o país que tem a melhor estrutura de UTIs, de atendimento médico e também de atendimento pós-hospitalar. Os casos, em condições normais, o atendimento pós-hospitalar da Alemanha é fantástico, tá? O Brasil, se a gente olhar estatística, aí, vamos ver, o número de leitos de UTI em proporção da população, ele é muito bom. É lógico que a maior parte desses leitos está na estrutura hospitalar privada, ele é muito bom. Mas uma crise tão grande pode inviabilizar o uso desses leitos. Então, não tem muito certo ou errado. O político que hoje defende uma tese mais darwinista, do tipo, vamos preservar a economia, deixa a população se autoimunizar e haverão mortes, esse político está fadado ao fracasso. Então, quando o governador toma a decisão de fechar o Estado, aí tem um exagero brutal nisso aí. Ele tá olhando também o futuro político dele. A gente não pode esquecer que não tem só a economia, tem também como vai ser o Estado daqui a 6 meses. A gente vai ter em outubro, começa as eleições, no dia 15 de agosto começa a campanha. Então a gente tem que estar de olho também na dinâmica da escolha da população. Também puxar para o outro lado, extremamente radical a favor da economia e, enfim, vamos menosprezar o valor da vida? Não, isso também não funciona. O grande problema do Brasil hoje é que se constituiu uma dicotomia onde ninguém busca o meio termo. Eu acho que não dura mais uma semana esse conflito, porque nenhum dos dois consegue sustentar. E aí a gente começa a buscar um meio termo nessa história. Mas isso é uma opinião minha. A gente não sabe os malucos que estão sentados nas cadeiras do governo do Estado e até do federal. Tem muita gente que está contaminada pela disputa política. Essa é a primeira que tem que ser deixada de lado, tá? Não, eu folgo, porque também penso na mesma coisa. Folgo em ouvir uma previsão também, assim, a sua, individual, claro, de uma semana, porque isso terá que ser reposto, porque hoje vai ser o grande impacto, mas eu imagino que quarta-feira as pessoas vão, mas e eu preciso ir ao barbeiro, eu preciso ir à farmácia, a farmácia vai abrir, se não tiver público, por que ela vai abrir? Enfim, tudo isso vai ser colocado. Professor, para encerrar, a gente costuma destinar um espaço para os nossos entrevistados por alguma abordagem pessoal, dirigir-se a quem quiser para fazer uma colocação. Mas antes, a gente também trabalha muito com exemplos. Eu estou aqui no meu sítio, no Mato Dentro, o senhor deve estar vendo aí, está um dia exuberante, estou protegido pela distância, foi uma escolha feliz que eu fiz no passado. O senhor está isolado em sua casa. Então vamos trabalhar com o seu exemplo. Como é que vai ser o seu dia a dia?
Vamos lá. Só para não dizer que esse problema de briga política é só brasileiro, eu só vou trazer um exemplo. Hoje o mercado de bolsa caiu brutalmente porque os democratas nos Estados Unidos assumiram a posição de bloqueio na votação do pacote econômico do Trump. Então, isso vai acontecer naturalmente e a gente ainda vai ter essas disputas correndo aí, tá? Quanto ao isolamento, assim, eu penso como generais. Eu sou presidente de uma empresa, eu tenho que cuidar dos meus funcionários, manter a empresa viva e tal. Então, na semana passada, na quarta-feira passada, a gente já tinha tomado a decisão de partir para o isolamento. A minha empresa é toda digital, todo o meu negócio é digital e a gente realmente saiu do dia a dia dentro da área pública. Eu falo todo dia, 3 vezes por dia com a minha equipe. Enfim, a gente tem que manter a turma estimulada e continuar focando na preservação do negócio. E um recado para todo mundo. 1, preservem o caixa. 2, tenham em mente que as condições vão melhorar, pode não ser daqui a 3 meses, mas eventualmente não passa de 6 meses. Todas as projeções que eu estou vendo mostram um clima estável, com certeza, a partir de 6 meses, e uma probabilidade razoável de início do processo de estabilização daqui a 3 meses, 2 a 3 meses. Então, os cenários que eu tenho, eu inclusive vi hoje um cenário da Sequoia Investments, um jogo de cenários para startups bem interessante sobre isso. Terceira estratégia importantíssima: empresas são feitas por pessoas. Preservem o seu time. Pensem que a hora que essa crise passar, você vai precisar dele. Não tem jeito, você vai precisar do cara que vai te ajudar na produção agrícola, você vai precisar do cara que está ali na ponta do processo industrial, você vai precisar do profissional dentro da sua empresa de serviço, da consultoria, do comércio. Então, não tem jeito. Pensem que preservando as pessoas, mesmo que essas pessoas precisem trabalhar algum tempo recebendo menos ou renegociando, lembre sempre que todos os preços relativos vão mudar. Então, pense como você vai renegociar os seus custos, as suas estruturas, os seus insumos. Preserve a sua empresa, porque quando passa a crise, é ela que vai ajudar esse crescimento. É ela que vai trazer o retorno de volta à economia, e aí em todos os segmentos, indústria, agroindústria, serviço, e aí que está o segredo da solução, passa por preservar a empresa. Muito bem, professor Vanderlei. Aníbal Vanderlei, foi um prazer imenso falar com o senhor. Ganhamos mais um amigo aqui no Notícias Agrícolas para nos auxiliar a entender melhor os problemas e passar para os nossos telespectadores. Aníbal, volte sempre. Muito obrigado pela atenção ao Notícias Agrícolas. João Batista, muito obrigado também. Vamos seguindo aí com a programação. Um grande abraço. Muito bem, muito obrigado então ao professor Aníbal Vanderlei da Serenza, um consultor do Banco Mundial que nos auxiliou fazendo uma abordagem para esta segunda-feira. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma abordagem política, nós vamos voltar ao professor Fernando Pinheiro Pedro para saber quais são as consequências da decisão do presidente Jair Bolsonaro ficar contra a maioria dos governadores e maioria também da própria população. O que há por trás de tudo isso? Daqui a pouco a análise com Fernando Pinheiro Pedro, é um instante só. Continuamos ao vivo, continuamos atentos de plantão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil. A todos, daqui a pouquinho, mais informações e vamos em frente. Viva o Brasil!